Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar a aula número 22, medições do dia a dia do volume 4 do quarto bimestre. Então já sabe, né? Aqui do lado tem os QR Codes para você se inscrever e também dos meus cursos e materiais. Vai lá conferir que tem bastante coisa legal. E sem mais delongas, bora começar! Número 1, escreva a medida de comprimento de cada inseto. Então temos aqui na letra A um inseto, temos a medida em centímetros e a medida em milímetros. Então é bem tranquilo para a gente medir. Aqui ó, nós temos como se fosse a régua. Então temos aqui ó, 2 centímetros e quantos milímetros? Aqui ó, tá marcando aqui ó, no pontinho a metade, ou seja, 5 milímetros. Então como que fica a medida em centímetros? 2,5. Só isso. E em milímetros? Em milímetros é só a gente multiplicar isso por 10, né? Quanto que são 2,5 vezes 10? Vai dar 25. Por que que deu 25? Porque quando a gente multiplica 2,5 por 10, ó, essa vírgula aqui, ó, ela pula para cá, tá? Ela vem para cá assim. Porque todo número quando a gente multiplica, ó, por 10, lembra que a gente acrescenta uma casa decimal? Só que aqui já tem uma casa decimal depois da vírgula. Então a vírgula só anda para o lado de lá para virar um número inteiro, né? Então vamos ver aqui, ó, só para vocês verem melhor aqui, ó, nessa reta, dá para vocês perceberem fácil, tá? Ó. Então aqui é o ponto 0, aí eu conto aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então perceba que a cada 1 centímetro eu tenho 10 milímetros. Então aqui eu tenho 10, aqui eu vou ter mais 10, né? Ou seja, daqui para cá até o 2 dá mais 10 milímetros e até aqui ó, dá mais 5, somando 25. Ou seja, temos 25 milímetros, tá bom? Agora aqui na letra B, temos outro inseto, aqui temos uma joaninha. E veja só, quantos centímetros ele tem? Ele não chega nem a ter centímetro, ó. O centímetro está aqui, ele para 1 milímetro antes. Então, em centímetro, a gente tem 0,9, tá vendo? 0,9. E em milímetros? 9 milímetros, desse jeito, tá? A gente conta aqui os milímetros assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? E aí temos 9 milímetros. Por que que em centímetro a gente põe o 0? Porque são inteiros, né? Ó, 0 centímetro, 1 centímetro aqui, né? E aí, como eu não tenho 1 centímetro inteiro, aqui no inteiro eu coloco 0. E aqui nos décimos, ó, aqui é a casa dos décimos, aqui é a casa das unidades. Então, nos décimos eu tenho 9 aqui, né? Porque são 9 milímetros, ainda não completou 1 centímetro, tá bom? Agora na letra C, né? Temos aqui um gafanhoto ou grilo, né? E aí, vamos dar uma olhadinha. Qual que é o tamanho dele, ó? 3 centímetros inteiros e quantos milímetros? Ó, aqui são 3 milímetros, então é 3,3, né? Ó, 3 centímetros e 3 milímetros, fica 3,3 centímetros. E em milímetros, agora que a gente viu que a cada 1 centímetro nós temos 10 milímetros, aqui eu tenho 10, aqui dá mais 10, dá 20, mais 10 aqui dá 30, e mais esses 3 vai dar 33. E olha que legal, é o que eu falei para vocês, ó, quando você multiplica isso por 10, a vírgula só anda, ó, uma casa para a direita, formando o número 33, porque ela sai daqui ó, e vem para cá, ó. E aí virou o número 33 inteiros, né? Deixa eu pôr aqui, porque aqui é a medida em centímetros. Beleza? Muito bem. Agora na número 2, a largura da rua que Gabriel mora corresponde a 6 metros. Sabendo que cada passo seu mede 50 centímetros, quantos passos do Gabriel corresponde à largura da rua em que ele mora? Então é muito simples, a gente já aprendeu que o metro aqui, ó, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Então, 6 metros é 6 vezes 100, que dá 600. Por que eu estou falando isso? Por causa que aqui ó, a gente tem os passos dele em centímetro. Então, para a gente fazer a conta, tem que estar tudo na mesma medida. Aqui, ó, centímetro com centímetro. Eu não posso pegar 6 metros e dividir por 50 centímetros, que a conta, a hora que a gente colocar no algoritmo da divisão, não vai dar muito certo. Então, transforma tudo para a mesma medida. Tudo em centímetros, tá? Então, vou ter, ó, presta atenção, 600 centímetros e eu vou dividir por 50, que é a quantidade aqui de centímetros
dos passos do Gabriel. E aqui eu já ensinei uma dica para vocês, eu vou repetir ela aqui, ó. Eu vou dividir 600 por 50? Não, porque eu consigo simplificar, deixar essa conta menor e ainda vai gerar o mesmo resultado. Aqui, ó, tem um zero no meu divisor. Eu vou tirar esse zero. Quando eu tiro um zero do divisor e eu tenho zero aqui também no meu dividendo, eu vou tirar um zero também. E aí vai formar uma nova divisão que eu vou escrever aqui, ó, tá? Virou 60 dividido por 5, porque a gente tirou um zero de cada. E agora você vai fazer o seguinte, começar a resolução. Sempre pelo número da esquerda, olhando aqui se ele divide para o 5, que é o divisor. E ele divide porque ele é maior. Quantas vezes o 5 cabe aqui dentro do 6? Ele cabe somente uma vez, porque 5 vezes o 1 vai dar 5. E eu faço a subtração. 6 menos 5 sobra 1. E agora eu baixo o zero e sou obrigado a dividir. Quantas vezes o 5 cabe dentro do 10? Ele cabe 2 vezes, porque 5 vezes o 2 vai dar 10. E eu faço de novo a minha subtração. 0 menos 0 dá 0, 1 menos 1 dá 0. Terminei a minha divisão. E aqui, ó, é a quantidade de passos, tá? Ó, passos que o Gabriel precisa dar para dar a medida da rua, tá? Então vamos por aqui, ó, 12 passos, tá vendo? Tranquilo, né? Muito bem. Agora na número 3, Marta é costureira e precisa de 2,20 metros de tecido para fazer um vestido. Ela comprou 3 metros de tecido. Quantos centímetros de tecido irão sobrar na confecção desse vestido? Então veja, ela precisa de 2 metros inteiros mais um pouquinho. E ela comprou 3 metros, ou seja, comprou mais do que precisa. A gente vai descobrir quanto vai sobrar. E é bem fácil fazer essa conta. Por quê? Veja só, eu tenho aqui 3 metros, né? E eu vou usar 2,20. Então, ó, 3 metros, ó, o número inteiro tá aqui, ó, com a sua vírgula, que não tem nada ainda, mas já que a gente vai pôr aqui, fique vendo, ó, 3 metros de tecido, beleza? Menos o que ela vai usar, 2 metros e 20, ok? Aí aqui, ó, eu vou fazer uma subtração, certo? Aí aqui nessa parte que tá vazio, é só eu pôr zeros, ó, não tem problema, ó. Você completa com 2 zeros, olha aí, ó. E agora a gente faz a subtração. Então, começando aqui na casa dos centésimos, lembrando que aqui, ó, são os números decimais. Então, tem os centésimos, aqui eu tenho os décimos, aqui eu tenho as unidades, tá? Então, beleza, ó. Vamos lá. 0 menos o 0 dá 0. 0 não subtrai o 2. Eu vou emprestar desse 3, ele vai virar o número 2 e aqui, ó, ganhou uma unidade ali. Então, agora 10 menos 2 sobra 8. Beleza, coloca a vírgula e agora 2 menos 2 dá 0, tá? Então, o que aconteceu? Sobrou algum metro inteiro de tecido? Não, né? Mas sobrou aqui, ó, 80 centímetros, tá? Então, essa representação aqui, ó, está em metros, ó. 0,80 metros. Mas para a gente transformar isso em centímetro, é só a gente multiplicar isso, ó. Faz uma multiplicaçãozinha, ou por aqui na frente, ó. Multiplica por 100, porque o centímetro tem 100 unidades. Então, multiplicando 0,80 por 100, eu vou remover essa vírgula daqui e vira 80 centímetros. Tá bom? Muito bem, ó. Sobrará 80 centímetros, ou do jeito que apareceu na conta, ou 0,80 metros. Tá certo? Muito bem. Os dois representam o mesmo valor, tá bom? Só estão escritos com medidas diferentes. Agora, ó, Mazé foi ao supermercado comprar café e encontrou apenas pacotes com 250 gramas. Quantos pacotes de café Mazé precisará comprar para fazer 2 kg? Então, ele quer 2 quilos. A gente já aprendeu que 1 quilo é igual a 1000 gramas, tá? Então, a gente precisa de quantos? 2 quilos, que são, olha só, 2 quilos são 2.000 gramas, certo? Então, o que a gente vai fazer? Como aqui, ó, a medida do pacote está em 250 gramas, por isso que eu fiz essa tabelinha com vocês. Porque aqui, ó, a gente descobriu o valor de 2 quilos em gramas. Lembra que eu falei já no exercício anterior que tem que estar tudo na mesma medida? Se eu estou trabalhando aqui com 250 gramas, o quilo tem que estar em grama também, na mesma representação.
para dar certo a nossa conta. E agora é só fazer uma divisão. 2.000 gramas dividido por 250 gramas. E agora eu posso fazer aquela mesma dica de remover o zero. Aqui, como eu tenho um zero no divisor, eu posso tirar um zero também aqui, ó, do dividendo. E aí virou uma nova divisão, vira 200 dividido por 25. Eu vou escrever ela aqui do lado, para não perder a original. Então vira 200 dividido por 25. Tá vendo? E o resultado continuará sendo o mesmo. Então aqui é só você pensar o seguinte: quantas vezes o 25 cabe dentro do 200? Né? Faz a continha aí. É só você montar a tabuada do 25. Aí você vai falar, professor, mas eu não sei a tabuada do 25. Então, se você não sabe, lembre-se, faz tempo que eu venho falando para vocês, tem lá no site, nos meus materiais, as tabuadas do 1 até o 100. Tá passando aqui do lado o QR Code e também a tela lá do site para vocês verem onde está o material de tabuadas. Mas caso você não tenha, você vai ter que fazer. Se você não tem o meu material de tabuadas, você vai ter que fazer aí a tabuada do 25 para que você consiga resolver essa divisão. E como que faz? Então você vem aqui do lado e vai montando. Por exemplo, 25 vezes o zero, que vai dar 0. 25 vezes o 1, que vai dar 25. 25 vezes o 2, que vai dar 50. 25 vezes o 3, que vai dar 75. Tudo isso aqui, ó, tem lá na minha tabuada, tá? 25 vezes o 4, que vai dar 100. 25 vezes o 5, que vai dar 125. 25 vezes o 6, que vai dar 150. 25 vezes o 7, que vai dar 175. E 25 vezes o 8, que vai dar 200. Então, ó, achamos o número que a gente precisa. Então, preciso fazer 25 vezes 8, que dá 200. E aí eu vou fazer a subtração. 0 menos 0 dá 0, 0 menos 0 dá 0 e 2 menos 2 dá 0. Significa que o Mazé vai precisar de 8 pacotes, certo? 8 pacotes de 250 gramas para conseguir 2 quilogramas, tá certo? Então vamos por aqui, ó. 8 pacotes, tá vendo? Ó? Muito bem. Agora na número 5, a massa de um caminhão vazio é de 6 toneladas. Nele foram adicionados 2.000 quilogramas de farinha de trigo. Qual é a massa total do caminhão com a farinha de trigo? Então imagina, ó, o caminhão aqui, ó, ele pesa 6 toneladas. A gente já aprendeu que uma tonelada é igual a 1.000 quilos, tá? Deixa eu arrumar o T aqui. Pronto, para não ficar grudado no 1. Então, se 6 toneladas são 1.000 vezes 6, serão 6.000 quilos, né? 6 toneladas. Beleza, então o caminhão pesa 6.000 quilos. A farinha de trigo aqui está pesando 2.000 quilogramas. Ou seja, se eu vi que 6.000 quilos são 6 toneladas, 2.000 quilogramas, ou seja, 2.000 quilogramas vai ser 2 toneladas. É só a gente somar 6 mais 2 vai dar 8 toneladas, ou 8.000 quilos, tá bom? Então só por aqui, ó, 8 toneladas ou 8.000 quilogramas, tá certo? Bem tranquila essa aqui, né? Agora na número 6, observe o copo com a indicação da sua capacidade de água. Então aqui, ó, tá mostrando, ó, que ele tá certinho aqui na linha vermelha, tá? Aqui é o fundo do copo, lá do lado de trás, por isso que parece que tá mais alto, tá? Mas na verdade é na linha vermelha. E o copo tem 250 ml. Beleza, então qual é a capacidade de água contida nesse copo em litros? Como que eu transformo 250 ml em litro? É só eu dividir por 1.000, porque 1 litro tem 1.000 ml. E como eu faço essa divisão? Olha que dica incrível.
pode manter assim, ó, na frente, um do outro. Eu vou até aproximar aqui, ó, o 250. Vou tirar o ml daqui e vou montar a divisão aqui, ó, 250. O que eu faço aqui nesse caso? Quando eu tenho uma divisão por 1000, uma divisão por 10, uma divisão por 100, eu consigo fazer exatamente a dica que eu vou ensinar agora. Tá? Eu já ensinei para vocês, anteriormente a gente vai relembrar. Então aqui eu tenho um número 250, ele é um número inteiro, né? Ou seja, o que é um número inteiro? A vírgula tá aqui, ó, escondidinha no canto, ela nem aparece, né? Ela só aparece agora porque a gente tá precisando dela. Então ela sempre fica aqui quietinha no canto. E aí, o que eu vou fazer? Eu repito meu número lá no meu resultado, do jeitinho que ele tá aqui, ó, 250. E aí a minha vírgula que tá aqui, ó, quando ele é um número inteiro, ela vai andar, e ela vai andar a quantidade de zeros que tem no meu número 1000. Ela anda para onde? Para a esquerda, ela volta. Então, quantas casas ela vai voltar? 1, 2, 3. Então, 1, 2, 3, a minha vírgula vem aqui. E aí, o que aconteceu? Nos números inteiros aqui, eu tenho que número aqui? Não tenho nada. Se eu não tenho nada, eu coloco o 0. Olha só que número formou. 0,250 o quê? Litros, né? Porque a gente está procurando litros. Então, 0,250 litros. Eu também posso simplificar mais, tirar esse zero daqui, ó. E aí ficaria assim, ó. 0,25 litros. Os dois representam a mesma coisa, que geralmente o zero não aparece na calculadora quando você faz esse cálculo de 250 dividido por 1000. Ele vai aparecer assim para você, ó, 0,25, porque ele esconde o zero ali da direita, tá? Então fica 0,250 ou na calculadora fica 0,25 e os dois representam a mesma coisa, tá? Vou por aqui, ó, tá? As duas versões. Agora aqui, ó, quantos copos com a indicação de água ao lado são necessários para encher uma garrafa de 1,5 litros? A gente já viu que 1 litro são 1000 ml, né? 1000 ml. Então, quanto que representa esse 5 aqui? 5 aqui, ó, é metade, tá? Metade de 1 litro, ou seja, 500 ml. Então, na verdade, 1,5 litro em ml são, na verdade, 1.500 ml. Por que a gente tem que saber disso? Porque o copo está em ml, a gente tem que fazer a divisão de 1.500 por 250, tá? E aí, o que eu vou fazer? Aqui eu posso fazer aquela mesma dica, né? Ó, eu tenho aqui, ó, 1.500 dividido por 250. E aí eu posso anular o zero, ó, de cada um, para simplificar. E vira uma conta nova, né? Vira aqui, ó, uma nova divisão mais simples, ó, 150 dividido por 25. E a gente já fez a tabuada do 25, né? A gente viu que, presta atenção, na tabuada do 25, ó, puxa aí, ó, se vocês anotaram, puxa aí. A gente viu que 150 na tabuada do 25 é quando a gente faz a multiplicação de 25 vezes 6, que vai dar 150. E só fazer a subtração. 0 menos 0 dá 0, 5 menos 5 dá 0 e 1 menos 1 dá 0. Então, para encher a garrafa PET de 1,5 litro, vai precisar de 6 copos de 250 ml. Beleza? Muito bem, são necessários 6 copos. Número 7. Eliana verificou sua temperatura corporal indicada no instrumento a seguir. Então temos aqui um termômetro, né? Na letra A até pergunta, ó, como é chamado o equipamento utilizado por Eliana para verificar sua temperatura corporal? Então é o termômetro, né? Letra B, qual a temperatura em graus Celsius indicada nesse instrumento? Então temos aqui, ó, 38,5, né? 38,5 graus Celsius, só por aqui, ó. Muito bem. Aí na letra C pergunta, Eliana estava com febre? Justifique sua resposta. Então, Eliana estava sim com febre, né? Porque a temperatura, quando passa de 37,6 graus, já é considerado febre, né? Aí tem febre alta e tem também o termo hipertermia, né? Então, olha só, temos aqui, ó, até uma representação dos tipos, ó, temperatura normal. Aqui, ó, a febre, ó, passou de 37,6 até 39,5, é considerado febre, né? Então, ela tá dentro desse intervalo. E aí, conforme vai subindo mais, né, vai ficando mais perigoso também. E aqui tem, ó, febre alta e hipertermia, né, quando tá muito alto.
E aqui para baixo, ó, normal e quando a pessoa está com hipotermia. Hipotermia é frio, né? Então, quando está abaixo de 35 graus. Muito bem, então sim, ela estava com febre sim, tá? Muito bem, ó. Tá aqui, ó, porque a febre é indicada a partir de 37,6 graus, tá certo? Muito bem, ó, vou colocar para vocês lá no grupo do WhatsApp e do Telegram essa tabelinha aqui, ó, de temperaturas, tá? Depois vocês peguem lá, vai ter o QR Code no final do vídeo. Agora na número 8, ao meio-dia, os termômetros nas ruas de 2 cidades do estado de São Paulo indicavam a temperatura a seguir. Então temos aqui, ó, Ribeirão Preto e Campos do Jordão, temos a temperatura de cada cidade. E aí pergunta o seguinte, ó, qual é a diferença de temperatura entre as cidades de Ribeirão Preto e Campos do Jordão? Então aqui é bem simples, né? É só a gente fazer uma subtração. Lembrando que diferença é subtração. Então é só a gente pegar aqui, ó, 32 graus, certo? Menos 15 graus. E aí a gente vai descobrir que vai dar 17, né? Vamos lá? Então 2 menos 5 não dá para subtrair, empresto do 3, ele vira o 2 e aqui, ó, virou 12, beleza? Porque eu emprestei para cá, ó, tá certo? E agora 12 menos o 5 sobra 7 e 2 menos 1 sobra 1. Então, ó, a diferença é de 17 graus Celsius. Vamos por aqui? Muito bem, super tranquilo, né? Tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado, que essa aula tenha sido tranquila para vocês relembrarem as questões das medições do dia a dia. E não esqueça, galera, se a aula te ajuda, deixa o like, deixa as estrelinhas para avaliar na Hotmart. E não se esqueça também aqui, ó, de fazer a sua inscrição, ajuda a gente a chegar em 100 mil alunos que seguem a gente. Ajuda lá também, ó, dá uma passadinha no site, confere lá os cursos e materiais, lembrando que lá tem um material de tabuada para vocês. E não esqueça que no final do vídeo tem os 2 QR Codes, onde eu vou postar para vocês aquela foto dos termômetros para você ter aí salvo com vocês, tá certo? Então não esqueça, vai lá, faz parte do grupo do WhatsApp e do Telegram. E eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até a próxima aula.